Na verdade, a gente vive numa Matrix, né? Para quem assistiu o filme, sabe que tem muita coisa que a gente é condicionado a fazer, né? E que a gente não sabe meio porquê, a gente vive que nem uns robôs com algumas verdades que não fazem muito sentido para nós, mas a gente vai, né? Vamos lá, vamos continuar, não sabe muito bem por que faz. E aí eu falei, bom, isso tudo tem a ver com verdade, né? Então vamos falar sobre a verdade. O grego, aletheia, que é a verdade é o não escondido. É aquilo que não está oculto, é aquilo que se pode ver. Dentro de uma sociedade existe um conjunto de valores morais e éticos, né? E uma verdade daquele grupo, que aquele grupo construiu. Por exemplo, para os indígenas, ter o terceiro filho é uma coisa que eles não aceitam. Então, você precisa matar o terceiro filho. Essa é a verdade deles. E essa é uma verdade que é inquestionável em algumas tribos, tá? Não em todas. Então, tem algumas verdades que são inquestionáveis para determinadas tribos. Só que hoje, com essa confusão que a gente vive aí, que é uma confusão boa, mistura de cultura, mistura de valores, né? Mistura de informações, quanta coisa que a gente recebe diferente, que a gente não tinha acesso. Não faz mais sentido a gente seguir a verdade de uma tribo, né? A não ser que essa tribo seja o grande universo. O universo não tem verdade absoluta. Se a nossa verdade é regida pelos nossos valores, a gente precisa encontrar a nossa tribo. A gente não vai agradar todo mundo. A gente vai agradar alguns. A gente vai agradar as pessoas que pensam como nós. Para essa tribo, a verdade que eu falo faz sentido para eles e às vezes não faz e às vezes isso é questionável. Vi uma coisa bem interessante aqui que o Sartre falava, porque eu fui buscar lá na filosofia também, que a verdade ela tá na essência e é resultado dos nossos valores. Então, se ela tá na essência e é resultado dos nossos valores, a verdade é o que a gente constrói, que é verdade. A verdade é o que a gente pensa que é verdade. A verdade é a nossa interpretação sobre as coisas. Só que, aí fazendo uma reviravolta, a nossa interpretação sobre as coisas muitas vezes é distorcida por conta daquelas crenças que a gente vai formando desde a infância, por conta dos nossos sabotadores, por conta do que fizeram a gente acreditar que é verdade, né? E não por maldade, mas pelos valores familiares, pelos valores dos amigos, das pessoas que estão ali próximos a nós. E por conta disso, a gente não consegue fazer determinadas coisas. Porque para nós, a gente aprendeu que não pode. E esse é o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Eu vou contar uma história para vocês, mas é uma história besta. Mas olha como a gente se prende em situações e que a gente aprende de alguma forma que não pode. Eu tive um tempo atrás, muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu considerava deuses. Deus da publicidade, Deus da psicologia, até professor que era muito sabe-tudo, que era muito adorado pelos alunos. Eu tinha um pouco de medo. Eu tinha um pouco de medo de figura de autoridade, coisa que eu já resolvi, graças a Deus. Então, para mim, existia esse não pode. Eu não posso me aproximar de pessoas que sabem mais que eu ou que parecem que têm mais autoridade que eu, porque eu não sou ninguém, né? Então esse foi o meu não pode. Até o momento que eu comecei a me desafiar um pouco. Estava com meu sócio Fernando, até alguns conhecem aí, e a gente resolveu mandar um e-mail pro pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman. E recebemos uma resposta dele no dia, em 10 minutos depois. Aí que a gente vê como tem gente arrogante aqui no Brasil, que acha que tá com o rei na barriga, né? É assim. Porque todos os autores que eu comecei a entrar em contato desde então me responderam. Eles até gostam de responder. E ele respondeu em 10 minutos e foi super solícito e falou com a gente e trocou uma ideia. Depois daquele dia eu pensei assim, gente, o não pode vai ser substituído por que não. Assim, por que não fazer isso?
né? Então, a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente tem algum obstáculo aí no caminho, quando a gente tem alguma coisa nos prendendo, quando a gente tem alguma vozinha interna dizendo assim, não pode, é assim, por que não? Toda verdade deve ser questionada, mesmo que seja uma verdade de grupo, uma verdade moral, uma verdade ética. A gente precisa questionar a nossa própria verdade, porque a gente vai nos acomodando nessa matrix, que é segura, mas que não faz sentido algum. A gente vai nos acomodando e vai perdendo por conta dessas crenças que a gente tem, desses não podes que a gente se coloca, a gente vai perdendo a nossa autenticidade. A gente vai perdendo a nossa essência. Vamos perdendo a conexão com quem somos de fato. E vamos onde a boiada vai, porque é muito mais seguro, né? Não é assim que a gente pensa? O Nietzsche era mais radical. Ele dizia que a verdade não existia. Eu tô quase indo por esse caminho. Porque quando eu comecei a contestar as verdades que tinham dentro de mim, parece que eu comecei a tirar algumas amarras de mim, sabe? Parece que eu comecei a me libertar de algumas coisas que não faziam muito sentido. Então, a outra dica aqui é, grande pergunta, faz sentido isso para mim ou não faz? Ontem eu falei sobre uma ideia que eu estava tendo e eu ainda estava presa sabe, não pode, é diferente demais, é disruptivo demais, vai assustar. E aí, hoje eu peguei, eu não vou mostrar porque é surpresa, eu tava com essa angústia dentro de mim, porque é isso que acontece quando a gente tem algo, tem um sinal, tem um insight forte, tem uma intuição forte, e a gente não segue, aquilo fica uma coceirinha, fica virando angústia, né? Então, eu falei assim, pelo menos no papel eu vou colocar, porque eu acho que assim, estando no papel já está ali, ela não vai se perder, a ideia não vai se perder no mundo, né? E hoje eu gosto de usar esses blocos grandes, A3 eu acho, né? E hoje eu comecei a fazer, olha o nome, Autênticos. Aí depois eu conto pra vocês. Então eu usei frente e verso de uns 6 papéis aqui, fazendo planejamento de um troço que nem sei se vai sair do papel, mas não tem problema nenhum. Fiquei animada. Por quê? Porque isso muda todos os não podes que eu já dei pra mim, né? Eu já falei pra vocês, eu tô no caminho, eu não sou uma pessoa super, nossa, tô super bem resolvida com tudo, não. Eu ainda tenho um monte de coisa pra arrumar em mim, um monte de molho de tomate, que nem diz minha amiga venezuelana, pra poder resolver. Mas assim, tô dando meus passinhos, né? Então eu percebi assim, quem disse, né, que não pode? O quanto a gente precisa seguir o que a boiada faz e o quanto a gente pode ter a nossa marca no mundo sem seguir a boiada, né? Do nosso jeito. Sabe quando você se sente engatada com alguma coisa? Eu tenho uma postagem que eu fiz, que era uma historinha, e que assim, que eu sentia que tinha um gigante. Eu fiz hoje com um vídeo falando sobre isso também, que eu sentia que tinha um gigante dentro de mim, querendo sair. Eu sentia que eu era muito grande, muito maior do que aquele pedacinho de pessoa que aparecia ali, né? E aí eu comecei a fazer esses movimentos de enfrentar um pouco esse não pode, né? Vamos ver o que dá. E não em busca de like ou de aprovação, isso que foi o mais legal. Eu tava me testando e tava me divertindo com isso. E eu percebi que quando eu mais colocava isso no mundo, mais eu ficava bem. Quanto mais eu colocava verdade nas coisas que eu fazia, mais eu conseguia ajudar, melhor eu conseguia ajudar as pessoas. Pensa na angústia que você sente em não fazer o que a tua intuição, o que o teu insight, o que o teu coração estão pulsando e mandando para você. E no peso do julgamento, o que é maior? Será que a gente aguenta essa angústia por tanto tempo? Eu gosto de uma frase que eu acho que eu criei, gente, eu não tenho certeza se foi eu que eu criei, eu queria ser eu,
Mas sabe quando você começa a ver muita coisa e você não sabe mais se foi você ou não? Mas eu adotei, não vou colocar autor desconhecido porque eu acho que ela é minha, mas é aquela. É que a gente passa a metade da vida tentando se esconder e a outra metade tentando se encontrar. Esse é o movimento natural do ser humano, é em busca de si mesmo. É por isso que a gente tá aqui, no fundo, é por isso que a gente tá aqui. Eu tô em busca de mim mesmo. E eu não preciso fazer isso tudo de uma vez, né? Essa libertação, que nem eu falei pra vocês, eu tô em construção. Eu ainda tô desconstruindo a Matrix. Eu ainda tô trabalhando isso em mim. Eu não tô pronta, não sou perfeita, né? Mas o fato de eu estar em busca de... O fato de eu estar trabalhando isso em mim é uma grande virada para mim. E eu gosto também daquela frase que eu sempre falo aqui, que a minha mentora querida que fala e que eu acho que é importante, é assim: dê um passo do tamanho da tua coragem. Essa frase eu devia estampar na minha parede. Porque nem sempre a gente tá pronto para dar aquele passo que a gente sonha. E a frustração é muito maior, né? Porque o tombo é muito maior. Ou tipo, se você não consegue dar aquele passo e se frustra, fala, não vou conseguir nunca, né? Qualquer desafio que a gente tem na vida, né? Se a gente coloca um desafio muito grande e a gente não dá conta, não consegue, ou o medo toma conta, a gente se frustra. E aí, quando a gente se frustra, a gente volta para o nosso casulo e acha que a gente não dá conta das coisas, acha que a gente não faz direito e tal. Então, em relação à autenticidade, ao não pode, a enfrentar esse não pode, se você sentir realmente que é do teu coração, que tem a ver com o teu propósito, que tem a ver com os teus ideais, com os teus valores, que tem a ver com o que você quer para o mundo, você faz o seguinte: dê um passo do tamanho da tua coragem. O que a tua coragem te permite hoje? E aí, quando você pensa assim, você pensa, puxa, eu não preciso dar um passo tão grande, né? Eu não tô preparada para isso ainda. Então, a gente precisa entender que nem sempre a gente tá preparado e tá tudo bem, a gente precisa respeitar isso, porque a gente tem a vida inteira, né, para mudar e para ser autêntico. Vamos entender o quê? Né? Vamos desconstruir essa matrix, vamos sair um pouco dessa bolha que a gente vive. Isso é importante para a gente começar a olhar. Até fiz uma outra postagem esses dias, né? Antes de sair da sua caixa, antes de sair fora da caixa, explore sua própria caixa. Vamos primeiro olhar para dentro, porque dentro da gente tem muita coisa. Tem muitas ideias, tem as nossas forças de caráter, que aí daria mais uma live para falar dela. Tem os nossos valores, tem os nossos interesses, tem os nossos recursos, tem tudo aqui. É só colocar isso para fora, mas na verdade já tá aqui. Vamos explorar o que tem. Aí depois, vamos colocando o pezinho para fora, né? A água tá muito quente, tá muito fria, e a gente vai testando. Mas não um outro. Teste e veja a sensação que isso traz para você, porque é importante a gente entender como que a gente se sente com isso que a gente tá querendo colocar para fora, né? Colocando a tua autenticidade no mundo, né? Muita gente aqui trabalha com desenvolvimento humano, que eu sei. Você tá autorizando o outro a ser quem ele é. O outro precisa da tua autenticidade. O outro precisa de você de verdade.